Como está o cenário dos fertilizantes? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje são os fertilizantes. Quanta coisa está acontecendo no mercado de fertilizantes? Continuidade da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o mercado ainda tem muita incerteza com relação a como fazer pagamentos para a Rússia. A Rússia vai conseguir vender o produto, vai conseguir embarcar o produto por lá. A China, lá na Ásia, em lockdown, um combate ferrenho contra a disseminação do Covid por lá. Até algumas barbaridades têm acontecido no país. A China também é um grande exportador de fertilizantes. Estados Unidos plantando as suas culturas de primavera, soja, milho, trigo, algodão. O Brasil com o milho safrinha, o milho de inverno em pleno desenvolvimento aqui em Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, um pouquinho lá na Bahia também. O trigo chegando no plantio agora lá no Rio Grande do Sul, tem trigo plantado aqui no Paraná também, e nós já começamos a olhar como é que vai ficar esse cenário para o nosso plantio na primavera, lá a partir do meio de setembro, quando termina o vazio sanitário nos estados que possuem regulamentação aqui no Brasil. Então, esse é o momento que nós começaríamos a fazer a aquisição, a compra dos adubos para fazer essa aplicação lá a partir de setembro. E com todo esse cenário confuso, nós ficamos um pouco perdidos. O que fazer? Eu espero o preço cair, eu compro agora para garantir o abastecimento? Vai ter esse abastecimento? É uma grande incógnita no mercado. Então, a ideia do vídeo de hoje é trazer um panorama de como que está o mercado neste momento, trazendo os dois principais fatores que estão influenciando o mercado agora, que é a continuidade da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sabemos a importância da Rússia no mercado global de fertilizantes, como estão as compras do Brasil de fertilizantes russos e como que está a questão da cadeia de logística saindo lá da China. A China que é o nosso maior fornecedor de NP, e a gente precisa do fosfato aqui, dos fosfatados, para a gente fazer a nossa adubação também, para a gente ter a produtividade que se espera. Então, o vídeo de hoje nós vamos abordar principalmente esses temas, e vamos dividir os fertilizantes em nitrogenados, fosfatados e o potássio do outro lado, que vai ficar por último, porque é o cenário mais complicado que nós temos, é justamente no nosso cloretão, o cloreto de potássio tão importante para a soja, para o trigo, para o café. Ali sim tem um cenário bem desafiador à frente. Mas eu vou começar a compartilhar a tela. Vamos começar pelos nitrogenados, porque os nitrogenados, os preços deram uma boa recuada nas últimas 2 semanas. Então, nós tivemos uma queda de preços ali próximos a 15%, e nós vemos por essa linha roxa aqui, que é o indicador da ureia lá no porto de New Orleans, ureia granular no porto de New Orleans. Então, ele teve realmente uma redução importante. Nós vemos aqui que o indicador de bolsa, o index, ele reduziu só entre ontem e hoje $16 por tonelada, já custando $837 a tonelada, saindo lá do porto de NOLA, New Orleans, lá em Louisiana, no Golfo dos Estados Unidos. No mercado físico, essa ureia está custando $859, então há um prêmio no porto ali de aproximadamente $22 por tonelada. O que acabou causando a queda do custo do fertilizante, do nitrogenado, principalmente o da ureia? O amônia também teve uma queda bacana na amônia para esse momento, e o UAN também teve uma queda de preços agora. Na verdade, quase todos os nitrogenados, NAM e SAM, sulfato de amônio, nitrato de amônio, também tiveram uma queda. Esse é um momento que nós temos uma demanda menor por esse tipo de fertilizante, porque o início do plantio, o produtor americano ele já comprou agora para fazer aplicação lá no milho, e o Brasil também já comprou para fazer aplicação tanto na cana-de-açúcar, quanto no café, que vai ser aplicado lá em setembro, quanto no milho do safrinha.
Então, no momento geral, olhando só esses dois países, há uma redução natural da demanda devido à sazonalidade. O outro fator, que é o que mais pesou no mercado, é a Índia, que é o maior importador de fertilizantes do mundo, ela está para fazer um leilão para aquisição de ureia. E esse leilão era para ter acontecido no final de março, no final do mês passado. E ela não fez esse leilão. A expectativa do mercado era aquisição em torno de 1 milhão 150 mil toneladas, ela comprou 80 mil toneladas. Não, 80 não, desculpa, 39 mil toneladas. Comprou um barquinho, um Supramax, um Handmax só de fertilizantes, não mexeu em nada no mercado. E nós estamos esperando que esse leilão aconteça já no próximo mês de maio, porque a Índia também vai começar o seu plantio, ela precisa ter um fertilizante lá para poder fazer a distribuição para os produtores. Nesse período que a Índia faz o seu leilão para aquisição no mercado internacional, os exportadores, os fornecedores, eles costumam preparar os seus estoques. Então, eles aumentam os seus estoques, eles entram no tender, na concorrência internacional, bate o martelo lá com a Índia, e o restante do mundo compra o que sobrou de fertilizantes, o que a Índia não adquiriu. Então, sazonalmente, ele tem essa dinâmica. Como os fornecedores eles estão preparados para o leilão indiano e ele não aconteceu ainda e não é o momento do mercado voltar a comprar nitrogenados, ureia, UAN, nitrato de amônio, sulfato de amônio e amônia. Mesmo o preço ele acaba caindo. Você tem uma oferta maior, você tem uma redução na demanda, o preço acaba caindo. Agora, o cenário, ele fica favorável à frente? Eu acredito que não. Porque nós teremos, além do leilão indiano, quando ele começar a acontecer, nós temos a sazonalidade de consumo desse nitrogenado, que é o início de setembro. E tanto aqui no Brasil quanto lá na Índia. Então, nós temos esse período que nós vamos usar, nós vamos precisar comprar esse fertilizante. Então, até o momento que você tenha esse prazo de agosto, setembro, 30, 40 dias anterior, o preço vai começar a subir. Então, para o produtor rural, se eu pudesse dar um pitaco no momento de comprar, seria agora no máximo até início de junho, aproveitando esses preços baseados, deixando bem claro, baseado no comportamento sazonal de movimentação de preços dos nitrogenados. Então, se é um período mais adequado para aquisição dos produtos, é até o início de junho, porque eu acredito que no mês de maio a gente pode ter um arrefecimento de preços ainda, e quem sabe até mais uns 10% de queda. É uma expectativa que eu tenho com relação aos nitrogenados. Também muito importante. Como que está a relação de troca para os nitrogenados? E aqui eu vou trazer uma tela da StoneX. Nós vemos que caiu bastante, ainda bem, reduziu bastante o preço e ele melhorou um pouquinho aqui a relação de troca com o milho. Ele voltou a subir agora e aqui com relação ao açúcar ele caiu bastante, com o café ele também caiu, ele teve uma queda na relação de troca. Então isso é bom. Para o produtor rural, como você não consegue negociar o fertilizante na bolsa, Alessandro, tem um contrato futuro lá na Bolsa de Chicago. Não tem liquidez nenhuma. Aquilo ali é só um referencial de preços. Você consegue negociar a relação de troca. Compra o fertilizante, vende o café, vende o milho, vende o açúcar, você consegue travar a relação de troca, no momento que melhorou bastante. Até o basis da ureia, Cost Insurance and Freight, aqui no Brasil ele melhorou bastante. Você vê que ele veio de uma tocada aqui próxima a $100 por tonelada, ele caiu para quase menos $100 por tonelada, voltou a subir e agora ele está nos mesmos patamares ali da média dos últimos 5 anos. Então, uma relação importante com relação à sua cultura, que é justamente essa relação de troca. Lá no Oriente Médio também caiu o fosfatado, aqui a gente entra já nesse ponto. Então, eu acho que com relação à ureia, ao nitrogenado, nós matamos o assunto. Agora vamos para o outro mercado, que é o fosfatado. Fosfatado nós quase não temos negociações em bolsa, referenciais de bolsa. O que nós temos? O DAP. Então, o DAP nós temos. Houve uma queda grande no DAP também, olha, $57 por tonelada. O DAP, que ele tem a referência lá em Tampa, e ele tem outra referência em New Orleans.
aqui 11 dólares por tonelada, a 1.041. Quem diria, hein? Isso daqui é mais do que o dobro que estava um ano e meio atrás os preços. E lá em Nola, no Porto New Orleans, 1.047, então um prêmio pequeno em relação ao que estão pedindo pela ureia. O que os fosfatados mostram? Quem que nós dependemos dos fosfatados? Da China, principalmente. E a China ela está limitando as exportações já fazem quase 6 meses. Então, a Rússia ela tem um papel relevante? Sim, tem um papel bem importante, mas nós olhamos para o NP, a China, que ela acaba sendo o maior fornecedor nosso. Se a China voltar a liberar as exportações no próximo mês ou nos próximos 2 meses, a gente consegue ter uma janela apertada para fazer a compra e o plantio e a aplicação lá no plantio da soja, do milho, lá no início de setembro. Agora, se a China demorar 3, 4 meses para liberar, nós vamos perder essa janela. Aí nós vamos ser obrigados a reduzir a aplicação do fosfatado no solo e torcer para que tenha reserva de nutrientes lá, de fosfato, para que a gente não tenha uma perda de produtividade muito grande. Como que estão as importações dos fosfatados? Vamos colocar aqui novamente o relatório da Stonex. Vamos começar pelo que vem primeiro, DAP. Principal fornecedor nosso hoje, Estados Unidos, esse ano, então a gente tem uma certa segurança. Começamos importando acima da média dos últimos 3 anos, mas nesse mês nós reduzimos realmente a importação de DAP. Como que está o cenário do MAP? Começa o ano fraco, viemos para a média, passamos um pouquinho a média no mês de março, o relatório não está atualizado ainda. Quem que é a encrenca aqui? Rússia. Olha a participação que a Rússia tem nas nossas compras de MAP. Então aqui realmente tem uma preocupação com relação ao MAP. Eu já vou mostrar para vocês como que está, eu consegui rastrear os navios que estão saindo da Rússia para ver se tem MAP chegando para cá. O que mais é superfosfato simples e superfosfato triplo. Importamos uma boa quantia no início de janeiro e fevereiro, agora nós já voltamos para a média. O bom aqui é que a Rússia não tem um jogo muito grande aqui no SSP e no TSP. Aqui nós temos o Egito, Israel, China, Marrocos e Espanha, agora como os principais fornecedores. Então não temos preocupação por enquanto ainda, nem no superfosfato e nem no DAP. A preocupação nossa está justamente no NAP. E o NP, dependemos bastante da China, no passado foi o maior fornecedor, esse ano ela reduziu quase 66% de redução. Estados Unidos vem tomando a frente esse ano, a Rússia mandou um tasquinho aqui para nós, e esse mês de março nós importamos acima da média dos últimos 3 anos. Fevereiro foi fraco, mas janeiro foi muito bom, março foi muito bom. Então teríamos um estoque de NP razoável aqui no Brasil ainda, não seria um motivo de tanta preocupação. Mas eu não vejo queda de preços de fosfatados agora devido a esse cenário. Agora vamos para a encrenca de verdade, que é o potássio. Porque o potássio, quem são os 3 big players do mercado? O Canadá em primeiro lugar, e o Brasil, nós aumentamos as compras do Canadá. Deixa eu mostrar essa tela para vocês agora, que é a tela do Comexstat, ele é do MIDIC. Então, para o potássio, nós aumentamos as compras aqui do Canadá. A gente percebe aqui que houve um aumento de 253% em comparação com o ano passado. Então, só o KCl, o cloreto de potássio, nós tivemos uma evolução de quase 40% nas compras do Canadá. A Rússia ela ainda é o maior fornecedor, era pelo menos o maior fornecedor nosso, junto com esse pontinho pequeno aqui, que é a Bielorrússia. E a Bielorrússia, o problema está grave, mais grave do que o da Rússia, porque a Rússia tem porto. A Rússia tem 4, 5 portos que conseguem embarcar. A Bielorrússia não tem porto. O porto lá em cima de Klaipėda, da Lituânia, fechou as portas para a Bielorrússia. A Ucrânia, nós sabemos que estão com os portos todos, eles fechados, e a Rússia está usando basicamente toda a sua capacidade em São Petersburgo, lá para suprir um pouco a demanda dos portos do sul
ali na região do Mar de Azov, mas os portos russos estão operando relativamente normal. Então a importação de KCl vai cair e vai cair bastante. Só que nós importamos bastante nesse início de ano. Olha a estatística que eu fiz aqui. Então, essa linha amarela é a média dos últimos 3 anos. Você vê que em todos os meses nós importamos acima da média. Fevereiro e janeiro foi menos do que o ano passado, mas em março nós aceleramos as compras, a chegada do cloreto de potássio aqui no Brasil. Mas mesmo assim, Canadá não vai ter condições suficientes para mandar mais cloreto de potássio para nós, porque não vai ser só o Brasil comprando. Vai ser muito país comprando cloreto de potássio no Canadá, inclusive a China. A China que começa o plantio de soja, milho, trigo, agora é o momento que a China está começando a colocar o seu produto, a sua commodity no solo. Então a gente vai ter realmente uma concorrência grande pelo cloreto de potássio, e eu acredito que a gente deve ter uma redução em torno de 30% na compra, e isso vai manter o preço lá em cima. Olha como que estão as importações nossas. No ano passado, o total importado, 12 milhões de tonelada. A média dos últimos 3 anos são de 10 milhões. E esse ano nós já importamos 2 milhões e meio de toneladas, contra 2 milhões e meio do ano passado, contra 1.784.000, que é a média dos últimos anos. Então, o cloreto é o que mais realmente me preocupa em todo esse cenário. Como que estão os preços agora? Os últimos preços que nós temos registrado, que foi o fechamento da semana anterior que eu apurei. A ureia granular, custo e frete Brasil a $995 a tonelada, sulfato de amônio convencional a 450, nitrato de amônio 969, MAP 1.300, barbaridade de alto, fosfato triplo 1.050, fosfato simples 530, cloreto de potássio 1.167, isso no porto. 1.246 nacionalizado, ou seja, feito a desestiva e pago os impostos. Considerando o real, hoje o cloreto de potássio aqui no Porto Paranaguá está custando basicamente R$6.000. R$6.000. Olha o MAP, R$6.500. A ureia, R$5.144. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque aí você vai adicionar 300, R$400 por tonelada de frete indo do porto para o interior, mais a margem do revendedor, da distribuidora, essa ureia está chegando por R$6,5, R$6.500 ali no Mato Grosso. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Mas mais crítico do que o preço vai ter produto? Essa aqui é a pergunta. Olha o levantamento que eu fiz aqui. Esses são os navios que saíram da Rússia, que nós temos notícias que eu busquei fazer esse levantamento, está aparecendo a minha cara aqui, que saiu da Rússia. Nós vamos ver aqui, olha a queda que houve nos embarques a partir de abril. Então você vê, nós temos aqui aproximadamente, vindo para o Brasil, 400 mil toneladas, que foram os navios que eu consegui identificar. Alguns não embarcou, o navio Armia, que vai trazer 35 mil toneladas de cloreto de potássio, saindo lá de São Petersburgo, do Mar Báltico, ele não saiu, vocês vão ver já no mapa, e em abril temos 2 embarques registrados, o último saiu dia 8, que foi o navio WL Ladoga com MAP. Esse foi o último navio. O de KCl foi o navio Anitta, que saiu com 18 mil toneladas, vai parar lá em Itaqui, no norte do país, saiu dia 4 de abril. Então, olha a redução que nós tivemos de compras vindo lá da Rússia depois da guerra. Aqui são praticamente compras depois da guerra. O que nós tivemos antes da guerra aqui de compras? Esse daqui, vamos marcar aqui com uma corzinha diferente para ver o que compramos antes da guerra. Esses dois aqui. Esse daqui em dezembro. E só. Esses foram os navios que compramos antes da guerra. Então, tirando esses, nós temos aqui praticamente cloreto de potássio, MAP e o NPK.
35, 50, 70, 80 mil toneladas. Então temos 320 mil toneladas que está vindo para cá. Outro levantamento que foi feito é quais são os importadores e a quantidade de fertilizantes que está vindo para o Brasil de empresas russas. Então nós temos aqui a BPC é Belarus Potash Company, a maior empresa de potássio do mundo lá da Bielorrússia, tem um escritório em São Paulo. A Uralkali, Fosagro, a Eurochain, Tramo, Acron. Esse total de fertilizantes que estava no line-up deles, 652 mil toneladas. É uma redução realmente grande em comparação com os outros anos. E agora vamos para o mapa para nós olharmos como que está o fluxo desses navios, já para nós terminarmos o vídeo. Você vê que a maioria deles já está próximo do Brasil ou já chegou ao Brasil. Muito provavelmente eles estão aguardando no porto para realizar essa operação. Esse daqui é o line-up aqui do Porto de Paranaguá. Nós vemos que sulfato de amônio vai operar lá no porto de Ponta do Félix, Porto de Antonina, cloreto de potássio, fosfato, cloreto de potássio, fosfato, superfosfato, cloreto de potássio. É o mesmo navio aqui? Não, um navio diferente. MAP, esse navio aqui já está programado, ele está ali no mapa, é o Irmgard. E depois nós não temos, isso aqui são navios que estão atracados operando. O que está ao largo? É os mesmos navios que estão lá, que estão há quanto tempo operando. Depois disso, nós vemos no mapa, pelo levantamento que eu fiz, que não há mais navios vindo para cá. Tirando aquele navio que eu falei para vocês que está aguardando lá em São Petersburgo para sair, o restante já está aqui, já está próximo a vir para o Brasil. Então, se eu puder dar uma dica, o cenário de fertilizantes aqui no Brasil, ele segue bem complicado ainda, muito complicado. Perspectiva de melhora para o nitrogenado no próximo mês, há uma chance de uma queda de mais uns 10% ali no preço, eu acredito nisso, posso estar errado naturalmente. Fosfatados, eu não acreditaria numa queda de preços, principalmente no MAP, que nós vimos ali que a Rússia é o principal player, mas nos outros ali, se a China voltar, a gente pode ter um arrefecimento no abastecimento, mas eu não contaria com uma queda de preços por enquanto. E o cloreto de potássio, sim, nós vimos aqui, a Rússia é o principal player, Canadá está fazendo um esforço enorme para tentar abastecer o mercado o máximo que pode, mas ela é limitada, o país é limitado também na quantidade que pode produzir e embarcar, e ali eu colocaria um ponto de atenção. Não consigo ver nesse momento nem queda de preços e nem uma folga no abastecimento. Então, se eu precisar comprar cloreto de potássio, eu não esperaria muito para comprar esse cloreto, porque há realmente o risco de não termos esse fertilizante na chegada, aqui na sazonalidade de chegada, que é ali pelo mês de agosto, mês de setembro. Então, dividindo o mercado de fertilizante em nitrogenados, possível queda de preços no próximo mês, no máximo, depois disso ele volta a subir. Fosfatados, mercado estável, com um leve risco de desabastecimento, e o potássio realmente uma situação bem crítica, bem preocupante, uma redução aí em torno de 30% no abastecimento global e preços continuando alto. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo ajude você, que é produtor rural, ali a ter uma visão melhor do mercado. Então, eu peço que você curta o vídeo, comente no vídeo, me passe o seu feedback e compartilhe o vídeo, porque ele pode realmente ajudar alguém a ter uma visão um pouco melhor do mercado e me ajuda também a fazer o canal crescer. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!